Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite já havia caído há muito tempo na estrada deserta, e um vento gélido soprava livremente pelas planícies. O médico, Dr. Jonathan Miller, voltava de um longo dia no hospital da cidade vizinha. As luzes de seu veículo mal conseguiam atravessar a escuridão. Então, ele avistou uma figura trêmula à beira da estrada. Ele diminuiu o passo e sentiu o coração apertar. Uma mulher, visivelmente exausta, segurava uma criança enrolada num casaco fino demais para a estação. Seus lábios azuis e olhos cheios de medo o atingiram como uma facada. Sem hesitar, Jonathan parou o carro e saiu, sua respiração turvando o ar gelado. Ajoelhou-se ao lado deles, falando baixinho para não assustá-los. A mãe, com os braços apertados em volta da criança, olhou-o com cautela. Mas a urgência e a compaixão nos olhos do médico fizeram o resto. Ele envolveu a criança e a mãe em seus cobertores e as carregou até o carro. Então, com o motor quente, o aquecedor ligado no máximo e um olhar determinado, soube que naquela noite o destino deles havia mudado. Mas o que ele ainda não sabia era que aquele encontro mudaria sua vida tanto quanto salvaria a deles. O vento uivava através das árvores nuas ao longo da estrada deserta. Jonathan Miller dirigia devagar com os olhos atentos a cada sombra, ciente de que as estradas rurais podiam ser perigosas, especialmente àquela hora da noite. O cansaço do dia no hospital pesava sobre seus ombros, mas ele não conseguia deixar de notar os detalhes, o brilho do gelo nos galhos, o silêncio quase sobrenatural ao seu redor. Então ele os viu, uma figura minúscula na beira da estrada, tremendo, quase apagada na noite. Seu primeiro pensamento foi que fosse um animal, mas o movimento, a maneira como alguém segurava algo contra o peito, o fez perceber imediatamente que se tratava de uma mãe e seu filho. Jonathan freou bruscamente, sentindo o coração disparar. Saiu do carro, o frio queimando suas mãos, apesar das luvas grossas. "Olá, você está bem?", perguntou baixinho, sua voz cortando o vento gelado. A mulher o olhou com desconfiança, seus olhos refletindo medo, fadiga e angústia. A criança, aninhada em seus braços, parecia tremer incontrolavelmente. O médico não pensou duas vezes. Aproximou-se lentamente, tirou os cobertores do carro e os envolveu com eles. "Venha, vou aquecê-la", disse ele, com a voz firme, mas reconfortante. A mãe hesitou por um momento antes de ceder à necessidade. Juntos, eles entraram no carro, o motor rugindo, o aquecedor aquecendo gradualmente seus membros dormentes. Enquanto Jonathan dirigia cautelosamente em direção à cidade mais próxima, notou o olhar da criança, curioso, mas ainda preocupado. Uma sensação estranha o invadiu. Não se tratava apenas de uma emergência médica, mas de um destino que cruzara seu caminho. Naquela noite, Jonathan não tinha ideia de que esse simples ato de compaixão desencadearia uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre, e a dessa mãe e de seu filho. Enquanto Jonathan dirigia cautelosamente, o silêncio no carro era quebrado apenas pelo ronronar do motor e pela respiração leve da criança. A mãe, encolhida no banco do passageiro, ainda segurava a filha com força, como se pudesse protegê-la de qualquer perigo. "Qual é o seu nome?", perguntou Jonathan suavemente, tentando estabelecer uma conexão sem quebrar a frágil confiança entre eles. A mulher hesitou, depois sussurrou: Meu nome é Emily. E ela é Lily." A criança ergueu timidamente os olhos claros para ele, curiosa, mas ainda cautelosa. Jonathan imediatamente sentiu que algo estava errado. Emily parecia apavorada, não pelo frio, mas por ser encontrada. Suas mãos ainda tremiam, e seu olhar evitava qualquer sinal de ameaça. "O que a traz sozinha nesta estrada a esta hora?", perguntou ele, sabendo que a resposta poderia ser mais complexa do que um simples desvio de direção. Emily olhou para baixo e sussurrou: Nós tivemos que ir embora. Não havia outra escolha." Suas palavras eram vagas, mas o suficiente para alertar Jonathan. Ele entendeu que não se tratava apenas de uma escapada noturna ou de um passeio imprudente. Sentia que estavam fugindo de algo, ou de alguém. Lily, ainda trêmula, colocou a mãozinha sobre a da mãe. Jonathan percebeu a força silenciosa que emanava daquela mulher, apesar do medo evidente. Ela não estava apenas sofrendo fisicamente. Carregava o peso de segredos, decisões difíceis e talvez um perigo iminente. Ao se aproximarem da cidade, Jonathan decidiu que precisavam prosseguir com cautela. Ele conhecia refúgios e contatos seguros que poderiam lhes proporcionar proteção temporária. Mas, acima de tudo, sabia que aquela noite seria o primeiro capítulo de uma história muito maior. Uma história em que a compaixão de um homem encontraria a coragem de uma mãe determinada a proteger seu filho a todo custo.
O carro de Jonathan finalmente entrou nos limites da cidade. Os postes de luz, escassos e bruxuleantes, lançavam uma luz trêmula sobre as ruas desertas. Apesar do conforto do aquecedor, Emily abraçou Lily com força, como se quisesse criar uma bolha de segurança ao redor delas. Jonathan parou em frente a uma pequena construção antiga, quase esquecida pelo tempo que ele conhecia bem. Lá dentro, um abrigo discreto oferecia abrigo temporário para aqueles em perigo. Emily olhou ao redor, ansiosa, antes de seguir Jonathan para dentro. O abrigo cheirava a madeira velha e café quente. Alguns voluntários estavam ocupados preparando cobertores e refeições. Assim que Emily e Lily entraram, um silêncio respeitoso se instalou. Olhares pousaram sobre elas compreensivos, mas curiosos. Jonathan levou Emily para um quarto isolado, onde poderiam se aquecer em particular. Ele pegou uma muda de roupa para Lily e cobertores extras. Emily, ainda tremendo, parecia aliviada e cautelosa ao mesmo tempo. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, disse Jonathan. Ninguém vai te encontrar. Mas, preciso saber por que você está aqui, sozinho nesta estrada. Emily abaixou a cabeça com a garganta apertada. Após um momento de silêncio profundo, sussurrou. Meu marido, ele começou a nos perseguir. Eu não tive escolha, ele é perigoso. Jonathan sentiu um arrepio percorrer a espinha. Esta história ia além de tudo que ele poderia ter imaginado. Emily não era apenas uma mãe em perigo. Ela estava em fuga, perseguida por um homem que representava uma ameaça real à sua vida e à de sua filha. Lily, compreendendo vagamente a preocupação da mãe, aninhou-se mais perto dela, e Jonathan sabia que precisava agir rápido. Ele conhecia contatos na cidade que poderiam garantir sua segurança temporária, mas a situação também exigia pensamento estratégico. Cada decisão poderia ser decisiva para sua sobrevivência. Naquela noite, Emily percebeu que a salvação deles dependia de um equilíbrio perfeito entre confiança e cautela. E Jonathan percebeu que o que começara como um simples ato de compaixão se transformaria em uma missão de proteção muito mais perigosa e complexa do que ele jamais poderia imaginar. A noite caía e o abrigo, embora seguro, não poderia permanecer um santuário eterno. Jonathan sabia que Emily e Lily precisavam permanecer vigilantes. Ele as havia colocado em um pequeno quarto no andar de cima, mas o menor ruído no corredor parecia amplificar a ansiedade delas. Enquanto preparava café na cozinha do abrigo, Jonathan sentiu uma sensação de desconforto. Seus instintos médicos, mas principalmente humanos, lhe diziam que o perigo estava próximo. Emily, sentada na cama com Lily, mal ouviu a porta do abrigo se abrir. Uma figura mascarada entrou sorrateiramente no corredor. Eu sabia que você viria aqui, sussurrou uma voz profunda e ameaçadora, fazendo Emily tremer até os ossos. Jonathan irrompeu no corredor, determinado a proteger as duas mulheres. A figura, talvez reconhecendo a presença de um obstáculo, deu um passo para trás, mas suas intenções permaneceram claras. Ele estava procurando por elas. Ninguém vai sair daqui esta noite, disse Jonathan firmemente, colocando a mão no pulso do visitante para contê-lo, mesmo sabendo que o confronto físico não era o ideal. Emily abraçou Lily, com os olhos cheios de medo e determinação. Ela sabia que fugir não era mais uma opção, precisava agir com inteligência. Jonathan, ciente de que cada segundo contava, pegou o celular para alertar discretamente um contato confiável na cidade. Um ex-colega da polícia que poderia garantir a posição deles. A figura, agora ciente de que não poderia agir sozinha, recuou para as sombras, desaparecendo tão repentinamente quanto surgira. O silêncio voltou a reinar no abrigo, mas a tensão permanecia palpável. Emily e Lily respiraram com mais liberdade, mas sabiam que aquela noite era apenas um aviso. Jonathan colocou uma mão reconfortante no ombro de Emily. Você está seguro, por enquanto. Mas terá que se mexer logo e ficar um passo à frente. Emily assentiu, percebendo que a fuga deles havia atingido um novo patamar. Naquela noite, ela percebeu que proteger a filha não dependia mais apenas da sorte ou da compaixão de um médico. Eles precisariam de coragem e astúcia, e total confiança em Jonathan. O dia começava a raiar, lançando um brilho acinzentado através das pequenas janelas do abrigo. Emily, sentada na cama com Lily nos braços, parecia perdida em pensamentos. Jonathan, depois de lhe assegurar que a ameaça imediata havia passado, sentou-se à sua frente, atento a cada movimento seu. Emily, preciso entender. Por que ele está te perseguindo? Perguntou ele suavemente, sabendo que a verdade seria dolorosa, mas essencial para protegê-los. Emily respirou fundo, os dedos de Lily cerrados nos dela. Meu marido. David, ele não é o homem que todos pensam que ele é.
Sua voz falhou por um momento antes de continuar, mais determinada. Ele é violento, manipulador e quer controlar todos os aspectos da minha vida. Ele descobriu que tomei decisões para proteger a Lily, e ele não suporta isso. Jonathan sentiu uma mistura de raiva e compaixão tomar conta dele. Ele sabia que não se tratava apenas de uma briga doméstica, era uma ameaça real à segurança deles. O porquê não chamar a polícia? Ele perguntou, ciente de que às vezes o sistema pode ser impotente diante desse tipo de perigo pessoal. Emily balançou a cabeça, com os olhos marejados de lágrimas. Ele tem contatos em todos os lugares, pessoas que podem encobrir seus rastros. Até a polícia pode ser comprometida. Foi por isso que tive que ir embora, desaparecer. Jonatas entendeu que cada decisão futura teria que ser estratégica. Ele não só teria que protegê-los fisicamente, mas também teria que antecipar cada movimento de Davi. Respirou fundo. Sim, eu vou ajudar você a se manter segura. Mas você precisa me contar tudo o que sabe sobre os hábitos dele, seus contatos e o que ele pode fazer em seguida. Emily assentiu lentamente, sentindo que, pela primeira vez em semanas, não estava mais sozinha. Em Jonathan, ela encontrara um aliado capaz de transformar o medo em ação e proteger Lily. Aquele dia marcou o início de uma aliança frágil, mas decisiva. As sombras do passado não haviam desaparecido, mas com coragem e inteligência, Emily e Jonathan começariam a retomar o controle de seu destino. A noite caíra novamente, mas desta vez na cidade, as ruas estavam estranhamente silenciosas. Jonathan sabia que precisava agir rápido. Emily, embora exausta, ouvia atentamente cada palavra do médico que se tornará seu protetor improvisado. Escutem, começou Jonathan, precisamos bolar um plano para tirar vocês dois do alcance de David. Conheço alguns lugares seguros e alguns contatos confiáveis. Precisamos agir estrategicamente, permanecer invisíveis, e nunca subestimar a determinação dele. Emily assentiu, o medo dando lugar a uma determinação fria. Para proteger Lily, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Jonathan pegou o celular e ligou discretamente para um ex-colega da polícia, Mark Reynolds, que concordou em proteger temporariamente o esconderijo deles e fornecer vigilância discreta. Tudo parecia correr conforme o planejado, até que o som fraco de passos lá fora chamou a atenção deles. Emily congelou, seu olhar buscando a janela. Jonathan se aproximou silenciosamente e escutou. Os passos haviam parado, mas o perigo era palpável. David estava mais perto do que eles imaginavam. Ele sabe que estamos aqui, sussurrou Emily com a voz trêmula. Talvez, mas ele não sabe exatamente onde, respondeu Jonathan. Temos que usar isso a nosso favor. Preparem-se para agir em 5 minutos. Rapidamente, eles prepararam alguns itens essenciais e roupas para Lily. Cada movimento era calculado, cada segundo contado. Jonathan gesticulou para que Emily o seguisse e juntos, saíram do quarto por uma saída discreta que ele conhecia bem. À medida que se afastavam na escuridão, Jonathan sentiu uma tensão crescente. A armadilha já podia estar armada e cada decisão poderia ser decisiva para a segurança da mãe e do filho. Mas uma coisa era certa, nem Emily nem Lily ficariam sozinhas para enfrentar David. Naquela noite sob o céu escuro da cidade, o jogo de gato e rato realmente começou. E para Jonathan a missão era clara, proteger essas vidas a todo custo, mesmo que isso significasse enfrentar um homem mais astuto e perigoso do que ele imaginara. A noite cobria a cidade com um véu de escuridão, mas Jonathan e Emily sabiam que não podiam se dar ao luxo da segurança. Eles se refugiaram em um pequeno apartamento temporário, preparado pelo contato de Jonathan, Mark Reynolds. Todos os cômodos haviam sido verificados, todas as saídas de emergência identificadas. Mas o perigo nunca estava longe. Enquanto Emily embalava Lily para dormir, um barulho repentino na porta os assustou. Jonathan pegou uma lanterna e foi em direção à porta com o coração disparado. Quem está aí? Ele perguntou com a voz firme, mas controlada. Uma risada fria respondeu das sombras. Você realmente acha que pode escapar de mim? David acabará de entrar pela porta dos fundos, aproveitando uma distração para entrar. Seu olhar estava repleto de raiva e obsessão. Emily instintivamente se afastou de Jonathan, enquanto Lily abraçava a mãe, alheia ao perigo, mas sentindo a preocupação da mãe. Jonathan não perdeu a calma. Sabia que um confronto direto com David seria arriscado, mas precisava proteger as duas mulheres a todo custo. Saiam agora e deixem essa família em paz. Ele gritou, colocando Emily e Lily atrás dele. David deu um passo à frente, com um sorriso cruel no rosto, mas Jonathan percebeu uma falha. A arrogância de David o tornava previsível.
Com um movimento rápido, Jonathan sinalizou para Emily seguir a saída de incêndio preparada. Em segundos, eles desapareceram na escuridão do corredor, deixando David furioso para trás. Uma perseguição começou pelos becos escuros da cidade. Os saltos de Emily estalavam contra o pavimento, mas Jonathan os liderava, calculando cada curva para despistar o perseguidor. Lily, nos braços da mãe, parecia surpreendentemente silenciosa, como se sentisse que sua sobrevivência dependia da velocidade e da compostura deles. Finalmente, após vários minutos de corrida, chegaram a um ponto seguro onde Mark e alguns contatos os aguardavam para protegê-los. Ofegante, mas viva, Emily olhou para Jonathan com gratidão. Obrigado. Não sei o que teríamos feito sem você. Jonathan colocou a mão em seu ombro, seu rosto sério. E isso é só o começo. Ele não vai parar por nada. Mas enquanto permanecermos unidos, ele não conseguirá alcançá-la. Naquela noite, Emily percebeu que a briga deles estava apenas começando. David estava determinado, mas ela acabará de descobrir que o poder da amizade e da determinação podia ser uma arma muito mais poderosa do que o medo. O sol nasceu sobre a cidade, trazendo consigo uma luz suave, mas enganosa. Emily e Lily estavam seguras, pelo menos temporariamente, graças a Jonathan e seu contato, Mark. Mas Jonathan sabia que para deter a ameaça de David precisavam agir, não simplesmente se esconder. Em um pequeno e discreto café, Jonathan reúne Emily, Mark e outra aliada improvável, Claire Thompson, advogada especializada em proteção a vítimas e casos domésticos perigosos. Claire já ajudou várias pessoas a escapar de perseguidores violentos, e sua presença confere um senso de estratégia e legitimidade ao plano. Precisamos ser precisos e rápidos, disse Claire. David não medirá esforços e tentará isolar vocês. Usaremos a lei, a tecnologia e a cautela para neutralizá-lo antes que ele cause danos. Emily assentiu, sentindo pela primeira vez controle real sobre a situação. Jonathan delineou a estratégia: vigilância discreta, documentação de todas as ameaças e preparação para intervenção legal imediata caso David tentasse mais contato. E se tivermos que confrontá-lo diretamente? Emily perguntou com a voz trêmula, mas determinada. Jonathan trocou um olhar com Claire e Mark. Então estaremos prontos. Mas nossa prioridade continua sendo a sua segurança e a da Lily. Todo o resto deve ser calculado. Nos dias seguintes, eles colocaram o plano em ação. Emily e Lily foram transferidas para vários locais seguros, com David sob vigilância constante para antecipar seus movimentos. Cada chamada, cada mensagem, cada sinal de sua presença foi registrado e analisado. Mas o que David não sabia era que essa aliança inesperada era mais forte que sua determinação. Ele pensou que poderia controlar a situação através do medo, mas Jonathan, Claire e Mark haviam preparado uma rede invisível, pronta para se fechar no momento certo. Certa noite, quando tudo parecia calmo, Jonathan recebeu uma mensagem enigmática. David acabará de tomar uma decisão arriscada. A tensão aumentou instantaneamente. Emily sentiu a familiar pontada de ansiedade, mas desta vez não estava sozinha. Ele está vindo, Jonathan murmurou, com os olhos fixos na tela. Estamos prontas, respondeu Emily, segurando firmemente a mão de Lily. Naquela noite, a improvável aliança colocaria em ação o plano que finalmente acabaria com o terror de David e garantiria a segurança de mãe e filha. O jogo de gato e rato estava chegando a um ponto crítico. A noite estava escura como breu, mas todos os sons pareciam amplificados na pequena casa segura onde Emily e Lily estavam temporariamente escondidas. Jonathan, Claire e Mark estavam todos em alerta máximo. A mensagem recebida anteriormente não deixou dúvidas. David estava prestes a agir. De repente, ouviu-se um ruído metálico lá fora. Jonathan aproximou-se silenciosamente da janela e viu uma figura familiar. David. Seu rosto expressava raiva e obsessão. Ele tentará forçar a entrada. Ele não vai parar por nada. Emily sussurrou com a voz trêmula, mas determinada a proteger sua filha. Jonathan fez um sinal para Mark e Claire, e todos se prepararam. A estratégia que haviam planejado meticulosamente estava finalmente prestes a ser testada. Jonathan ligou uma câmera de vigilância externa, enquanto Claire preparava os documentos legais e as chamadas de emergência para serem enviadas. David forçou a porta, mas antes que pudesse entrar, uma luz ofuscante e o som estridente de um alarme o detiveram. Jonathan havia previsto esse movimento e acionou o sistema de segurança, bem como o reforço discreto da polícia local alertada por Claire. Em pânico, David recuou percebendo que não tinha mais controle. As sirenes estavam se aproximando, e logo as vozes firmes dos policiais encheram o jardim. David, inquieto, percebeu que sua caçada havia terminado.
Emily, abraçando Lily, sentiu uma onda de alívio. Pela primeira vez em semanas, ela conseguiu respirar. Jonathan colocou a mão protetora em seu ombro. Acabou. Você finalmente está seguro. David foi preso pacificamente e sua influência malévola foi neutralizada graças à coordenação entre Jonathan, Claire, Mark e as autoridades. Emily e Lily finalmente puderam retornar a uma aparência de normalidade, livres do medo que as acompanhava há tanto tempo. Naquela noite, Emily percebeu que coragem e aliança poderiam triunfar sobre o medo e a obsessão. Jonathan, por sua vez, percebeu que às vezes, um simples ato de compaixão poderia desencadear uma cadeia de eventos capaz de salvar vidas e restaurar a justiça. Os primeiros raios de sol penetravam pelas cortinas, iluminando o quarto onde Emily e Lily dormiam pacificamente. Pela primeira vez em semanas, o silêncio não estava mais carregado de medo ou tensão. Jonathan, sentado a poucos metros de distância, observava-as com um pequeno sorriso nos lábios. O perigo já havia passado. David havia sido preso e, graças às evidências e à vigilância de Claire e Mark, seria responsabilizado por seus atos. Emily, pela primeira vez, sentiu uma liberdade que parecia impossível de alcançar. Obrigada, Jonathan, sussurrou Emily com os olhos brilhando de gratidão enquanto observava a filha brincar com um brinquedo no chão. Você nos deu mais do que segurança, você nos deu esperança. Jonathan assentiu humildemente. Você foi incrivelmente corajoso. Eu só cumpri meu dever, mas você mostrou uma força que poucos possuem. Com o tempo, Emily e Lily conseguiram reconstruir suas vidas em um novo apartamento, cercadas de apoio e gentileza. Elas sabiam que o medo poderia ressurgir, mas agora tinham as ferramentas e os aliados para enfrentá-lo. Jonathan permaneceu um amigo e protetor discreto sempre presente, mas respeitando sua recém-descoberta independência. A lembrança daquela noite gelada na estrada deserta permaneceu gravada em suas mentes. Mas essa lembrança não era mais apenas de medo, ela se tornará uma lembrança de coragem, resiliência e compaixão humana capaz de mudar vidas. Emily, segurando a mão de Lily, olhou para Jonathan e disse com um sorriso: passamos pela sombra e agora, vemos a luz. Jonathan sorriu de volta, sabendo que às vezes um simples ato de gentileza pode não apenas salvar vidas, mas também transformar destinos. E para esta mãe e filha o futuro finalmente era promissor.